você está no canal Nina e Suas Letras. E se você é novo por aqui, já aproveita para clicar nesse botãozinho de se inscrever. Ativa o sininho para não perder as novidades, temos vídeos novos às quartas e sábados. E se você gosta de diários de leitura, aquele momento que você vem fazer a leitura comigo, clica bastante no gostei, porque sim, eu entendo que esse é um conteúdo que vocês gostam e eu posso fazer mais. Quero dar dois avisos muito rapidinhos antes de começar o conteúdo deste vídeo propriamente dito, que é, primeiro, lembrar que está rolando um sorteio em comemoração à marca de 5.000 inscritos, sorteando o livro O Processo, do Franz Kafka, e O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. Vou deixar o link aqui embaixo, se você ainda não está participando, corre que ainda dá tempo. O segundo lembrete é que as inscrições para a leitura do livro Amada, da Toni Morrison, também estão abertas. Vou deixar o link aqui do vídeo também explicando para você vir fazer a leitura com a gente. Mas vamos falar de a arte da leitura. Meu Deus, tem muito tempo que eu não venho fazer diário. Inclusive, essa semana, na semana passada, alguém falou: Nina, não vai ter mais diário de leitura, eu tô com saudade. Eu falei: olha, prometo que semana que vem eu vou liberar um. Porque, gente, eu liberei os 3 primeiros diálogos, os 3 primeiros diários, e depois eu não vim trazer mais nenhum, né? Tipo, sumiu. Janaína, você parou de ler? Na verdade, eu não tô lendo, porque quando eu leio eu venho gravar e contar pra vocês. Mas, ó, vai sair, eu vou fechar, eu vou encerrar esses... Quantos diálogos são? 13? Eu vou encerrar esses 13 diálogos com vocês, mas o pós-fácil, prometo. Eu ia falar que eu termino até dezembro, mas já estamos em novembro, não é mesmo? Então eu não vou me comprometer até dezembro, mas teremos mais diários de leitura. E hoje é dia de falar do 4º diálogo. Qual a proposta e por quê? Bora ler comigo. Bom, então vamos lá iniciar a leitura do 4º diálogo, qual a proposta e por quê. E esse diálogo ele começa com uma fala do Charles Van Doren. Mortimer, vou propor um jogo. Vou lhe dar uma frase e pedir que me esclareça seu significado com suas próprias palavras. Depois, você fará o mesmo comigo. Gente, tá um diálogo muito interessante aqui, porque um tá falando a frase pro outro para que esse outro busque dar sua interpretação e explicar aquela frase. Chegou num ponto aqui que eles estão citando O Príncipe, que é um livro que eu tenho muita vontade de ler. Vocês já leram? Depois contem aqui nos comentários. E a frase é a seguinte, ó: deveis saber, portanto, que existem 2 formas de se combater. Uma pelas leis, outra pela força. A primeira é própria do homem, a segunda dos animais. Como, porém, muitas vezes a primeira não seja suficiente, é preciso recorrer à segunda. Ao príncipe torna-se necessário, porém, saber empregar convenientemente o animal e o homem. E vejam só qual que é a explicação que o Charles dá para essa citação do Maquiavel. Trata-se de uma declaração terrível, significa que no mundo em que vivemos não temos condição de ser totalmente humanos, por isso também precisamos ser animalescos. O que estamos fazendo aqui é encontrar e depois elucidar com nossas próprias palavras as frases essenciais num livro. Se não fizermos isso, não seremos capazes de captar o significado proposto pelo autor. Respondendo o Charles, o Mortimer diz: creio que em livros expositivos o autor ajuda a encontrar os significados essenciais. E nossa função não é bem encontrá-los, mas antes entendê-los. E aí eu percebo que é necessário um movimento de mergulho
muito mais profundo. Então é um convite mesmo a gente sair da superficialidade, do só encontrar, mas do buscar compreender o que está ali. Com frequência, nos livros aos quais você se refere, livros poéticos, é mais difícil, pois o autor não sublinha as frases para você. Então é como se tivesse uma espécie de desafio, eles estão se desafiando aqui, cada um falando uma frase, e na verdade, se a gente for pensar, é como se cada livro fosse um convite a um desafio, como se o autor estivesse desafiando o seu leitor. Isso é fantástico. Às vezes a gente foge desse desafio e fala, não estou entendendo, né? E sai e desiste, mas eu acho que quando a gente encara como um convite mesmo, como se fosse um jogo, é muito mais interessante. Fantástico que eles citam a Suma Teologia de Santo Tomás de Aquino, que é dividida em centenas de questões, e que cada questão o autor sempre indica a sua resposta e sempre começa dando a opção equivocada, a qual se seguem a primeira objeção, a segunda objeção. Tal procedimento mostra que ele está dando a resposta errada, e quando acaba, eu, ao contrário, encontro a resposta certa. Você não pode deixar de perceber o método do autor. Depois de esclarecer quais são as respostas erradas, ele oferece as certas. Então aí a gente volta para o título desse diálogo. Qual a proposta e por quê? Então cada autor, ele tem um intuito, ele tem uma forma de expor aquele seu material e ele tem um motivo pelo qual ele está usando aquele modelo, aquela forma de condução durante a leitura. Na sequência disso, Mortimer fala que ele, um pouco da experiência dele como professor, e que ele costumava aplicar prova oral. E que no exame oral, o aluno com frequência repetia as palavras que ele leu em um livro. E aí ele orientava, né? Bom, agora diga-me com suas próprias palavras o que Darwin, o que fulano queriam dizer com essa frase. Daí o aluno se lembra das palavras perfeitamente, mas não pode se expressar com suas próprias palavras. Ele não entendeu a ideia subjacente à frase. E o Charles diz, ele só decorou o texto. E, gente, eu tô lembrando demais, na minha experiência em sala de aula, agora a gente tá nesse regime de teleaula, à distância e tudo, mas quando eu li isso aqui eu lembrei muito... Tá dando pra ouvir, gente, os cachorros do vizinho? Lembrei demais de apresentação, as apresentações que eu passava para os meus alunos e o quanto isso é real. Gente, tinha aluno que, olha, eu vou dizer que uma parcela, uma fatia enorme de alunos, quando iam apresentar, você via que eles estavam falando exatamente o que eles tinham decorado. E quando eles falavam aquela frase e eles se perdiam, eles não conseguiam dar sequência no raciocínio. Por quê? Eles tinham que voltar, porque eles memorizaram naquela sequência. E depois disso, né, quando você memoriza aleatoriamente, você pede para ele explicar e não dá conta. Porque ele só se voltou, a energia dele foi toda para decorar, não para entender, que é bem diferente, né? Legal. E o Charles depois diz, você fala de alunos, mas na realidade isto é o que todo bom leitor deveria fazer.
o nosso quarto diálogo ele encerra com a seguinte fala do Charles: e se você não consegue fazer isso, identificar os termos e as frases essenciais e depois colocá-los juntos numa sequência, não conseguiu de fato entender o conteúdo do que leu. E aí, vocês gostaram do nosso quarto diário de leitura? O que mais te chamou a atenção? Deixa aqui nos comentários. Bora prosear e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!